Abra aí a sua Bíblia no Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui para abrir o esboço. Eu vou ler, meu irmão, boa pergunta. Eu vou ler na tradução que a gente conhece, que é a ACF, porque a gente já vai no automático, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor, Ele é meu Deus. E aí, quando a tradução é diferente, fica meio engasgado, né? Então, eu vou na tradução que a gente conhece, que é a ACF. Então, vamos lá? Diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Irmã, perdoa. Eu falei que era ACF, eu estou lendo na King James, então perdoa, vamos lá. Espera aí, deixa eu abrir as Bíblias todas de novo, que eu tenho tanta Bíblia aqui. Deixa eu abrir minhas Bíblias de novo aqui. Aí, ó. Tá? ACF 2007, está certinho. Deixa eu abrir o aplicativo aqui do esboço que eu tenho. Vamos lá. Muito bem. Fecha aqui. Clica aqui. Aí clica aqui. Aperta aqui. Pá. Vamos lá, agora deu certo. Então diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em um retiro alto, em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com largura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém, meus amados irmãos. Este salmo, todos nós conhecemos, né? Esta palavra, todos nós conhecemos. É um dos salmos mais populares, né? Mais conhecido. Eu falo assim porque realmente existem porções das Escrituras que a pessoa, ela não é cristã, mas ela é religiosa, ela acaba adquirindo, ela tem um quadrozinho lá do Salmo 23, né? Ela tem um quadro do Salmo 91, ela deixa lá pendurada na parede, não é? É um dos salmos mais divulgados, certamente, tanto é que até mesmo Satanás fez uso desse salmo. Na tentação de Jesus, o diabo recitou o Salmo 91. É um texto poderoso, é uma palavra, e essa palavra não é palavra, é a palavra de Deus, inerrônea, infalível e verdadeira. É uma palavra poderosa, é uma palavra para o tempo de guerra, é um salmo para o tempo de guerra, é um salmo para um tempo de provação, amém? Este salmo,
ele foi muito mal compreendido, muito mal utilizado pela igreja, principalmente a igreja do passado. Eu lembro quando ia na casa dos irmãos, né, visitar os irmãos com meus pais, eu era criança ainda, era muito comum a pessoa deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né, e infelizmente eram pessoas que estavam dentro da igreja. Eu falo isso porque um cristão que entende o Evangelho, que compreende a palavra de Deus, sabe que de nada adianta deixar o Salmo 91 aberto dentro de casa. Isso é usar as coisas de Deus de maneira supersticiosa, né? Ainda hoje tem pessoas que fazem dessa forma, né? O pessoal tem medo do carro, o carro não está no seguro, tem medo do carro ser roubado e bota a Bíblia aberta lá no painel, né? Como se isso fosse proteger você de alguma coisa. Este salmo, ele só tem validade, ele só funciona. Este salmo, ele só se torna uma verdade na vida daquele que é salvo, remido, e na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita. E utiliza deste salmo de maneira correta. Porque o diabo utilizou o Salmo 91 de maneira errada, né? O diabo disse para Jesus que ele podia pular lá de cima, porque não ia acontecer nada com ele. Tu pode pular daqui de cima, Jesus. Porque o Salmo 91 está aí para te proteger, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar. E Jesus, não é assim, você está usando errado. Não é isso. Está escrito lá, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, eu queria nessa noite olhar para esse salmo, entendendo que esta palavra, ela precisa estar no meu coração, quando eu estou enfrentando provação, quando eu estou enfrentando luta, porque esta palavra é a verdade. O que está escrito aqui é a verdade de Deus para a minha vida. Quando eu falo de você meditar e ter esse salmo no coração quando você está enfrentando batalhas, porque não se sabe quem é o autor do Salmo 91. Muitos salmos, não é, os judeus que fizeram lá a tradução do hebraico para o grego, né, chegaram até a rotular, esse salmo é de Davi, quando Davi estava fugindo de não sei de onde, esse salmo é de Davi, salmo de Asaf, mas o Salmo 91 nós não sabemos quem é. Tem dois pensamentos, pelo menos dois que eu encontrei, deve haver mais certamente. Alguns dizem que é de Davi, e quando Davi fala, praga alguma chegará à sua tenda, né, não temerás a seta que foi de dia, peste que ande na escuridão, então você contemplarás e verás o fim dos ímpios. Tem gente que acredita que este salmo foi composto por Davi, quando Deus feriu Israel por Davi ter feito aquele censo e ter contado os homens de guerra, né? Davi cometeu um pecado, né? O pecado de não ter oferecido um sacrifício, porque na lei de Moisés estava escrito que quando você fosse fazer um censo, você deveria ofertar a Deus um sacrifício. Davi não ofertou, e talvez o pecado da soberba também, porque, né, Davi já era um rei poderoso e queria saber a quantidade dos seus soldados, né? O Joabe disse para Davi, meu senhor, não importa, o importante é que Deus está com você, mas ele insistiu e Deus o castigou e feriu Israel com uma praga. Então, muitos acreditam que esse salmo é de Davi, e Davi naquele momento estava dizendo, olha, praga alguma chegará à sua tenda, a peste não vai te alcançar. Só que isso está descartado, irmão, certamente está descartado, porque não era assim que Davi se sentia naquele dia. Esse salmo é um salmo de triunfo e de alegria. Davi naquele dia estava com a boca no pó dizendo para Deus, eles não pecaram, eles são ovelhas inocentes, quem pecou sou eu, fere a minha e a minha casa. Davi estava quebrantado e chorando, intercedendo diante de Deus por Israel. Outros acreditam que este salmo é de Moisés, porque segundo a tradição, quando o salmo não tem título, não tem um nome ali, então o autor é o do salmo seguinte. O Salmo 90 tem um título, o Salmo 90 sabe-se que é de Moisés. Então quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Então a tradição acredita que o Salmo 91, então, é de Moisés também, né? Eu vou dizer para você o que eu penso, já que ninguém pode afirmar nada, só pode especular, então também vou especular, eu vou também aqui dizer o que eu penso, porque eu li isso uma vez num comentário e acreditei, falei, faz todo sentido. Para mim este salmo é de um soldado que está em guerra.
Não se sabe que guerra, não se sabe em que momento. Eu não quero especular, eu só quero especular que era um soldado. Porque o cenário que ele traz é de um campo de batalha. Seta que voe de dia, as flechas, a mortandade, porque os corpos vão morrendo, vão apodrecendo, a peste, né, que vai se multiplicando as doenças. Então, eu acredito que este salmo é de um soldado israelita, que no seu momento de batalha, Deus trouxe a ele o conforto dessa letra, dessa verdade para ele. E eu quero aplicar então à igreja dessa maneira. Este é um salmo para você que está em guerra, este é um salmo para você que está enfrentando batalhas espirituais, batalhas na sua vida, você está lutando, você, pastor, estou em guerra, este salmo é para a sua vida, amém? E eu escrevi aqui 6 pontos, 6 verdades aqui nesse salmo. O meu esboço está muito simplificado, tem 6 linhas apenas, 6 linhas apenas. A primeira delas, eu escrevi o seguinte: uma verdade e uma condição. Uma verdade e uma condição. E está aqui no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. 2 atributos, 2 nomes são dados a Deus aqui: Altíssimo e Onipotente. E esta é a verdade sobre o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É o único Deus. É o Deus que está acima de todos os outros deuses criados pelos homens. Você tem que entender que Israel vivia num contexto de muitos deuses, uma cultura politeísta, não é? Nós estamos vivendo uma cultura ateísta. Israel vivia numa cultura politeísta. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, Ele está acima de todos os deuses. Não existem outros deuses, mas Ele está acima, Ele é o Altíssimo. Ele é aquele que está, Ele é o Criador, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o eterno. Ele é aquele que criou todas as coisas. Segunda coisa que é dito do nosso Deus é que Ele é o Deus onipotente. A onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Todos têm algum poder. O diabo tem algum poder dado a ele, permitido a ele. Mas todo poder, toda autoridade pertence somente ao nosso Deus. Pertence somente ao nosso Deus. E aí, por isso que o texto diz, então, aquele que habita. Por isso que eu escrevi uma verdade e uma condição. Porque Deus é este Deus poderoso, altíssimo, mas só usufrui, só recebe a graça deste Deus e a proteção desse Deus, aquele que habita, aquele que se refugia, aquele que, tentando traduzir na linguagem que a gente possa entender, aquele que está em plena comunhão com esse Deus. Quando você está em comunhão com Deus, né, usando as palavras de Jesus, eu sou a videira, vocês as varas, quem permanece em mim, sabe, como Jesus disse acerca da Santa Ceia, quem come, quem bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando você está em comunhão com Deus, você está no esconderijo do Altíssimo. E você precisa entender que você está debaixo da proteção de um Deus que é altíssimo e de um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E sabendo que Ele é o seu Deus, altíssimo e todo-poderoso, a sua alma descansa. É um versículo que é reflexão e conclusão. É reflexão, fé e conclusão. Se eu creio que o meu Deus é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, como a palavra está me revelando, e eu estou em comunhão com Ele, usando as palavras de Jesus, estou na palma das mãos de Deus, eu posso descansar, não há nada que possa atingir a minha vida, eu posso descansar. No caso, se eu estiver certo que este salmista era um soldado, ele tinha muitos perigos, ele poderia morrer em batalha, então tinha medo da morte, ele poderia ser ferido, não é? Ele poderia sofrer uma emboscada, ele poderia ser ordenado a estar num lugar onde o perigo era maior. Então, ele estava cercado por isso, mas ele encontra conforto e segurança em saber que ele está
escondido na presença de um Deus que é altíssimo e é todo-poderoso, falando para nós, nós não estamos em guerra, nosso país não está em guerra, nós não estamos em guerra, mas quais são os perigos que nos rodeiam, né? O que pode amedrontar o seu coração? O medo de passar fome, o medo de ficar doente, o medo de parar no hospital, sabe, o medo do filho se perder, o medo da sua família ser destruída, tantas coisas, né, angustiam o nosso coração, atribula a nossa alma. Meu amado, entenda quem é o seu Deus e esteja em plena comunhão com o seu Deus, e você encontrará também descanso para a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Deus quer que os seus filhos vivam a sua vida descansados. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, eu vos aliviarei, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Deus quer que os seus filhos vivam a vida descansados e confiantes, afinal de contas, estamos debaixo da proteção desse Deus. Essa linguagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, alguns entendem que está se referindo à cultura dos judeus, né? Eles tinham a cultura seguinte: se eles recebiam alguém na casa deles, eles tinham que proteger essa visita com a própria vida. Era a cultura deles. Eles morriam, a família morria, mas seria um grande vexame, uma grande vergonha se um judeu recebesse alguém na sua casa e essa visita fosse ferida, atingida. Você vê, por exemplo, quando Ló recebe os anjos do Senhor, ele não sabia que eram os anjos, pensou que eram visitantes. E os homens de Sodoma e Gomorra querem abusar da visita. E o Ló, eu falei Jó? O Ló, ele oferece as filhas dele: faz o que você quiser com as minhas filhas, mas com a visita você não faz, porque estão sob a minha proteção. A mesma coisa aconteceu também quando aquela história, né, daquele jovem, eu esqueci de qual tribo que ele era, que está com a noiva dele, está dormindo na praça, está no território de Benjamim. Aí o senhor da cidade recebe ele na casa dele, não é? E ele fala: olha, aqui é minhas filhas, mas não toca nele, que ele é minha visita. Então, nós estamos na casa de Deus, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Você entende quão garantida é e como eficaz, e como é eficaz a atuação desta proteção de Deus na nossa vida? Então o texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Uma verdade e uma condição. Você que anda afastado, você que anda afastado da casa de Deus, você que está desanimado de vir para a igreja, a sua vida só vai piorar, a sua vida só vai se complicar cada vez mais. Não tem vitória longe de Deus, não tem vitória vivendo em pecado, não tem vitória afastado da presença do Senhor, não tem vitória, não tem vitória. É preciso permanecer nele, é preciso estar junto dele, é preciso se esforçar, se agarrar com o Senhor e junto dele, em comunhão com ele. Esta palavra é uma verdade absoluta sobre a tua vida. Eu escrevi uma outra coisa: minha confissão de fé. Se Deus é o Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, a minha confissão de fé, porque é isso que o salmista diz no versículo 2, direi do Senhor, eu vou falar acerca do meu Deus. Direi do Senhor, o quê? Ele é o meu Deus. Segundo, o meu refúgio. Terceiro, a minha fortaleza. Eu não sei se você compreende quando eu falo acerca de o Senhor ser o nosso Deus, porque Paulo, naquele momento lá no naufrágio, quando ele está indo para Roma, ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, o Deus a quem eu pertenço. O salmista está dizendo: ele é meu Deus. Eu vou dizer: ele é meu Deus, ele é meu Deus, ele é meu Deus. É uma experiência, esse homem tem uma experiência pessoal com Deus. Ele não serve ao Deus dos pais dele, ele não serve ao Deus, sabe, do contexto de Israel, da sociedade de Israel. Israel adorava Jeová. Não, é o meu Deus. Ele tem uma experiência com o Senhor e ele crê nesse Deus.
E ele confia, ele diz: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus. Irmãos, você pertence a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, nós não estamos largados nesse mundo, a nossa sorte, largados para ser atacado e jogado de um lado pelo outro pelas ondas da vida. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus, Ele é meu Deus. E às vezes é preciso dizer isso com a boca: Tu és o meu Deus. Às vezes é preciso confessar isso no tempo da angústia, no tempo da batalha: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio. É o que Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu corro quando estou sofrendo? Para onde que eu vou quando estou passando um tempo de luta, de batalha? Eu corro para o Senhor, Ele é meu refúgio. Ele é o meu refúgio. É nele que eu me agarro, é com Ele que eu choro, é a Ele que eu clamo, é Ele que eu busco, é nele que eu confio. Ele é o meu refúgio, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é minha fortaleza. Eu posso dormir seguro e descansado, porque o meu Deus está vivo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu já entreguei nas mãos dEle a minha vida, e eu confio que Ele vai me dar a vitória. Ele é a minha fortaleza. Ele é minha fortaleza. E Ele diz: e nele confiarei. E nele confiarei. Esta é a confissão desse salmista. Esta é a confissão deste homem. Ele é meu Deus, é o Altíssimo, Deus é o Deus onipotente, eu estou protegido à sua sombra. E eu vou dizer uma coisa: Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele eu confiarei. E nele eu confiarei. O que mais ele diz? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. E Ele está falando, não só para Ele mesmo, está falando para as pessoas, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai te livrar, Ele vai te livrar. Eu gosto como que o Espírito Santo inspirou este homem, Isso aqui tem mais de 12.000 anos, certamente, e faz todo sentido até hoje para a gente. Laço do passarinheiro. O diabo ele arma ciladas, o diabo ele cria planos para destruir a nossa vida, ele arquiteta planos para acabar com o nosso ministério, para acabar com a família, sabe? Tantos perigos que nós não vemos, tantas situações que nós não podemos nem contemplar, mas Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo: olha, Deus te livrará, sabe? O apóstolo, ele passa um perrengue na vida dele, o apóstolo Paulo, quando ele é julgado em Roma. Ele diz assim: olha, ninguém estava ali para me assistir, todos me abandonaram, mas Jesus estava comigo, Ele me livrou, e Ele continuará me livrando. É preciso crer que o nosso Deus é um Deus que nos livra. Ele livrou Israel tantas vezes da mão dos seus inimigos. Ele livrou o apóstolo Paulo tantas vezes do ataque dos judeus, das prisões, sabe? Deus é um Deus que livra. Ele livrou Israel do Egito. O nosso Deus é um Deus que atua na nossa vida, nos livrando das enrascadas, dos buracos, das covas, do cerco, do ataque do inimigo. Ele é o Deus que nos livra. E Ele está confessando isso com a boca, Ele está dizendo: olha, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, e Ele te livrará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará da peste perniciosa. Ele vai te livrar. É uma confissão de fé, é uma declaração de fé. Que mais? Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Glória a Deus, aleluia. Se você não crê na palavra de Deus, se você não crê que esta palavra é a declaração de Deus para a tua vida, se você não tiver fé na palavra de Deus, não tem como você continuar, porque a garantia que temos da vitória é a declaração da palavra de Deus. E a palavra está dizendo que Deus me cobrirá e vai me guardar debaixo das suas asas. Jesus disse isso para os judeus que não creram nele. Jesus disse: olha, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo dos meus braços, como a galinha protege os pintinhos, vocês não quiseram. Vocês não quiseram.
Deus está com os braços abertos, meus amados. Deus quer recolher a cada um de nós debaixo da sua proteção. Existe uma proteção debaixo das asas de Deus, uma proteção espiritual, uma proteção que guarda a sua vida dos ataques espirituais, uma proteção que guarda a sua vida do ataque dos homens, das pestes, das doenças, das tragédias. Existe uma proteção em Deus. Ele está dizendo, Deus vai te proteger. E se você crê na palavra, essa palavra é escudo e broquel, ela te protege. O escudo grande, broquel, o escudo pequeno. Escudo para proteger das flechas, broquel para proteger na batalha com espada. A verdade de Deus, a palavra de Deus, absoluta, verdadeira, inerrônea, infalível na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu olho para o Salmo e parece que ele está concluindo os seus pensamentos e declarando as suas conclusões. Então, se Deus é o Altíssimo, onipotente, estou descansado à sua sombra, Ele é o meu Deus, eu confio nele, Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele vai me cobrir com suas asas. Então, o versículo 5 diz, não terás medo ou não temerei o terror da noite, nem da seta que voe de dia. E agora ele vai começar uma lista do que não temerei. Ele vai começar uma lista do que não temerei. Então a terceira coisa que eu escrevi aqui, então eu não terei medo de nada. Porque se eu creio neste salmo, irmãos, não tem mais lugar para o medo no meu coração. Ou eu creio neste salmo, ou eu tenho medo. Eu não posso crer no salmo e ter medo ao mesmo tempo, você entende? Por isso que o salmo aberto lá de nada adianta. Crer neste salmo, ter esta verdade no seu coração, isso abençoa a tua vida. Então, se eu creio neste salmo, se eu creio nesta palavra, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O medo é sempre condenável na Bíblia. O medo é sinônimo de incredulidade. O medo sempre é condenado pela palavra. Deus sempre nos exorta a abandonar o medo e confiar nele. Abandonar o medo e confiar nele. Então, se eu creio que Ele é o Altíssimo, que eu estou protegido à sua sombra, eu não terei medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, mas tu não serás atingido. Eu falei para vocês, não é, que eu não consigo olhar para esse salmo de uma outra forma, a não ser como essa que eu estou tentando passar para vocês, um soldado num campo de batalha. Não terá medo do terror da noite. Quando que o inimigo investia à noite, tinha pouca luz, você vê nos filmes, não é? É à noite que tem os ataques, que tem as emboscadas. Então você imagina, você está acampado, você está ali e você sabe que a qualquer momento o inimigo pode atacar. Você vê como é que era uma coisa tão séria naquele tempo. Lembra da história de Gideão e os amalequitas? Gideão, ele cerca o acampamento amalequita com 300 homens, só que o acampamento amalequita era para milhão, Gideão só tem 300. Só que os inimigos não estão vendo nada. Gideão está com um vaso na mão, de barro, joga o vaso no chão, começa a pisar no vaso, vai fazendo quebrado dos creques, né? Crec. As tochas levantadas, só quem carregava a tocha era o comandante de 1.000 homens. Quando os amalequitas vêem aquelas tochas ali, escutando o crec, pensaram o quê? É uma marcha, estamos cercados, bateram em retirada, entraram em pânico, a ponto de uns matarem o outro na escuridão ali, entraram em pânico. Então, o medo de ser atacado à noite era verdadeiro. Então, ele está dizendo, eu não vou ter medo do ataque do inimigo à noite. Ele está combatendo o seu medo, colocando a sua fé em ação, dizendo, eu creio que eu estou protegido à sombra de um Deus que é onipotente, de um Deus que está me protegendo debaixo das suas asas, eu não terei medo do ataque da noite do inimigo.
Ele diz mais: eu não terei medo da seta que voe de dia. Você imagina, você está lutando, combatendo com a espada, daqui a pouco vem aquela saraivada de flechas na sua direção, não é? Quantos morriam com a saraivada de flechas, né? Urias não, o medo de Joabe em relatar a sua derrota foi porque Joabe, ele aproximou demais os homens da muralha e os inimigos os atingiram com flechas, não é? Então ele está dizendo: eu não vou ter medo das flechas que voem de dia, nem da peste que ande na escuridão. A conclusão aqui é que, à medida que as pessoas vão morrendo e os corpos permanecem ali, porque você está num campo de batalha, não dá tempo de sepultar os mortos, as doenças vão se multiplicando. Então, tuberculose, todo tipo de doença, como chama aquela doença? Tétano. Você imagina quantas doenças havia, quantas doenças se proliferam onde há decomposição de corpos, as pessoas tossindo, as pessoas caindo doentes, com febre. Você está ali, você não pode sair, você não pode voltar para casa, você está em batalha. Está dizendo: eu não vou ter medo da peste, da escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. O sol, no momento mais quente do dia, meio-dia, né? Então a proliferação era maior nesse momento. E ele está dizendo: eu não vou ter medo disso, eu não vou ter medo disso. Quando ele chega no versículo 7, ele diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Olha que coisa poderosa, olha a iluminação que o Espírito Santo trouxe ao coração dele, olha o que Deus revelou para ele. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, eu não serei atingido. Então, eu não terei medo de nada. Como que isso se aplica a nós? Como que isso se aplica a nós? Eu lembro no tempo da pandemia que o medo cercava o nosso coração, a gente vendo todo mundo morrendo, sabe? E você ficava ali pensando, o meu maior medo não era eu morrer, mas era minha mãe ficar doente e morrer, sabe? Era alguém que eu amava ficar doente e morrer. A gente muitas vezes é cercado pelo medo, cercado por situações assim, sabe? Você vê lá na família, né? O fulano morreu de câncer, o filho dele morreu de câncer, aí você, meu Deus, está todo mundo morrendo de câncer, e eu estou com essa dor aqui, que é uma dor que só quem tem essa dor, quem tem câncer, meu Deus, e você vai, essas coisas vão entrando na sua cabeça, e vão invadindo o seu coração. Eu estou tentando especular do que pode ser o pânico da sua vida, especular do que pode ser o pânico da sua vida. Sabe, você pensa, meu Deus, eu vou morrer, eu não tenho aposentadoria, quando eu ficar velho, quem vai me sustentar? Eu vou virar mendigo, eu vou passar fome, sei lá o que pode passar no seu coração. Meu amado, nessa noite, livre-se do medo, livre-se do medo, confia no Senhor de todo o seu coração, porque 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, com você só vai acontecer aquilo que Deus quer. Na sua vida, a única coisa que vai acontecer é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nada mais e nada além disso. É preciso confiar, é preciso acreditar. Amém ou não amém? Amém. Eu não terei medo de nada. Eu coloquei uma outra frase. Então, eu vou me abrigar em Deus. Eu tenho falado sobre permanecer em Jesus, eu tenho falado sobre permanecer no abrigo, e eu quero reforçar isso dizendo: então eu vou me abrigar em Deus, que está aqui no versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E eu vejo aqui um ensino para nós devemos declarar isso. Ele disse já: tu és o meu Deus, o meu refúgio. No versículo 9 ele está dizendo de novo: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, és o meu refúgio. Eu me escondo em ti, eu estou protegido debaixo das tuas mãos. E aí a conclusão é qual? Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Glória a Deus, aleluia.
Eu fiquei em casa pensando, Deus, eu sempre estou pregando para a igreja que nós não estamos numa redoma de vidro, isento de sofrer, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações. Como que eu junto a tua palavra, porque a palavra é uma só, ela não se contradiz. Como que isso se aplica a nós? Eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, que cada situação é uma situação. Tem situação que você não sabe o que Deus quer, você não sabe qual vai ser o desfecho. Você diz, Senhor, minha vida está nas suas mãos, seja feita a sua vontade. Mas tem situação que você tem no coração a convicção de vitória. A convicção de vitória, não, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Então, existem situações que eu posso crer e declarar que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Eu posso declarar isso. Por exemplo, Paulo estava no naufrágio, como eu disse, vocês conhecem muito bem essa passagem, indo lá para Roma. Eles estão dentro de um furacão, de uma tormenta de muitos dias, algo tão terrível que todo mundo perdeu a esperança de se salvar. Deus envia um anjo e Deus diz assim para Paulo: ninguém vai morrer, todos vão se salvar. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus aparece para Paulo e diz: Paulo, ninguém vai morrer, você vai comparecer em Roma, é necessário que você compareça em Roma, você vai pregar a palavra em Roma e ninguém vai morrer. Então, existem situações que sim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o salmista está dizendo: Deus, o Senhor é meu refúgio, e se eu estou abrigado em ti, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. A segunda coisa, eu quero entender essa palavra, nenhum mal me sucederá, nenhum mal que venha de fora, porque há uma proteção ao meu redor, nenhum mal pode me tocar. Nós aprendemos hoje de manhã, quando o apóstolo João diz: aquele que é nascido de Deus, Deus o protege, e o maligno não toca. Nós vemos a história de Jó. Jó sofreu, mas não foi porque o diabo furou a proteção de Deus, não foi porque o diabo foi maior que Deus. O Satanás mesmo disse: Senhor, tu cercas como um muro de fogo, tu cercas como um muro de fogo. Então qual era a realidade da vida de Jó? Jó andava nesse mundo cercado por um muro de fogo que era o próprio Deus. Então nenhum mal te sucederá. Eu posso entender que nenhum mal que vinha de fora, nenhum mal que vinha de fora. Então macumbaria, feitiçaria, maldição, essas coisas não existem, irmãos, essas coisas não existem. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel, o que Balaão disse para Balaque? Contra Israel não vale encantamento, eu não consigo, eu não posso amaldiçoar este povo está protegido por Deus, este povo está protegido por Deus. Então, nenhum mal me sucederá que venha de fora, eu posso confiar e descansar em Deus. E ele diz o seguinte, olha, porque os seus anjos, sim, amados, existe neste momento anjos que estão ao seu lado, anjos que você não consegue ver, mas que estão ao seu lado. E algumas pessoas tiveram a experiência, porque o Senhor permitiu, de contemplar esses anjos, né? Quando você vê Eliseu cercado pelo exército da Síria, né? e o seu auxiliar, quando vê o cerco: meu pai, e agora o que nós vamos fazer? O Eliseu o tranquiliza, dizendo o que para ele? Meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele orou: Deus, abre os olhos do menino para que ele veja. Ele está desesperado. Quando Deus abriu os olhos do menino, ele viu que havia carros, cavalos de fogo, um exército de fogo ao redor de Eliseu. Então, amados, existem anjos que estão do seu lado. Agora você começa a somatizar: eu estou na sombra de um Deus, do único Deus onipotente, o Altíssimo. Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, eu estou debaixo das asas dele, Ele vai me livrar. Existem anjos que estão ao meu redor, me protegendo. Então nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda.
porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Estão segurando firme, estão me auxiliando, é o que diz Hebreus. O que são os anjos? Espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Estão ao meu lado, me auxiliando, me ajudando, lutando por mim, lutando pela minha vida, lutando pela minha vida. O Salmo 34, acho que é o versículo 7, diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Não é porque, irmãos, as pessoas estão utilizando este salmo de maneira errada, que este salmo perdeu a sua validade, deixou de ser a verdade. Não é porque, como o diabo fez, dizendo que Jesus poderia pular do precipício, que os anjos iam guardar ele. Não é porque existem hoje pessoas que vivem assim, irresponsavelmente, ou pessoas que sequer frequentam a igreja, mas diz, não, eu estou protegido porque eu creio no Salmo 91. Não é porque você vê esses erros, não é porque você vê esses absurdos, esses abusos, esses equívocos com o Salmo 91, que ele deixou de ser uma verdade que abençoa a minha vida. Você é filho de Deus, você é de Jesus, e o Senhor quer te abençoar, revelando ao seu coração, meu filho, existem anjos que estão ao seu redor. Você pode se refugiar e se esconder em mim, porque você está seguro, está guardado debaixo da minha proteção, seguro e guardado nas minhas mãos. Repito, Deus não nos quer ver desesperados, Deus não nos quer ver amedrontados, aterrorizados, Deus não nos quer ver dessa forma. Deus quer que tenhamos uma vida tranquila e descansados, afinal, estamos à sombra de um Deus onipotente. Amém? E aí, ele fala este versículo tão poderoso, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E eu escrevi, eu vou pisar em Satanás. Eu vou pisar em Satanás. Agora, não é uma coisa assim meio... Você já teve alguma batalha contra uma serpente, contra o animal, a cobra? Eu, uma vez, muito jovem, indo ao monte, e quando eu estou seguindo a trilha do monte, lá em Heliópolis, me sai do mato uma serpente pequenininha, devia ter uns 15 centímetros, mais imponente, não sei se era uma cascavel. Mano, teve coragem de pisar, igual uma barata? A senhora falou assim, vou pisar, vou matar que nem barata aqui. Você vê barata, você quer pisar na barata, Irmãos, eu vou falar para você, quando eu vi aquela serpente atravessando, os meus instintos disseram, não mexe com isso. Eu levantei o pé para pisar, mas eu falei, cara, porque ela meio que se virou assim para mim, eu falei, meu irmão, não está de bobeira nesse animal aqui. Eu era muito maior que ela, muito maior, pequenininha, mas mesmo assim me causou medo. Quando você enfrenta o leão, você pensa assim, vou pisar na sua cabeça, leão. Não faz nem sentido, porque não dá nem para levantar o pé e a sua pisada nem mataria. Você não consegue esmagar o crânio de um leão. Então, por que ele está falando aqui? Certamente ele não está sendo literal. Eu li que os rabinos entendiam que esse salmo era um salmo de batalha espiritual contra demônios. Então, certamente, leão é uma referência a Satanás, é uma referência aos demônios. E ele está dizendo, pisarás o leão. E por que a Bíblia insiste que nós vamos pisar, Por exemplo, quando Adão pecou e Eva pecaram, e Deus traz a sentença sobre a serpente, que era Satanás, o Senhor diz assim, olha, porém inimizade entre você e o filho da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, do filho da mulher, mas ele lhe esmagará a cabeça. Não é o que está lá em Gênesis? Filho da mulher, certamente uma referência clara a Jesus Cristo. Quando Jesus dá poder para os seus discípulos expulsar os demônios, o que Jesus diz? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões. O Senhor poderia ter colocado leões, serpentes, escorpiões, e toda a força do maligno, e nada lhes causará dano algum.
Pisar, então, significa autoridade. Quando Deus reveste a tua vida de força e de poder, você tem autoridade e poder para esmagar Satanás e os demônios que lutam e batalham contra você. Então eu escrevi: eu vou pisar em Satanás, porque hoje a nossa luta é contra Satanás. A nossa luta hoje é contra os demônios que não respeitam as nossas fraquezas, que se aproveitam da nossa debilidade, do nosso momento de fragilidade, do nosso momento de carência, que está toda hora lançando seta contra nossas vidas, e a gente às vezes está no momento de ataque, no momento de luta, os pensamentos atormentando a nossa cabeça, tentando nos convencer de algo completamente contrário à verdade de Deus para nós, e é nesse momento que o Salmo 91 vem no teu coração, como espada, como escudo, te revestindo de força, te revestindo de poder, e você se levanta e esmaga a cabeça de Satanás, você esmaga a cabeça do medo, você esmaga a cabeça das ameaças, você pisa no diabo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é preciso o poder do Espírito Santo na vida do crente. Este salmo empodera a tua vida. Quando você crê neste salmo, este salmo reveste a tua vida de poder para esmagar a cabeça de Satanás. O diabo não pode prevalecer contra a sua vida. O diabo já foi vencido naquela cruz. Satanás não pode prevalecer com as mentiras contra você, porque você foi liberto pela verdade, você foi liberto por Jesus Cristo, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Agora, o que existe de bobagem, o que existe de lixo e de entulho teológico com relação a Satanás não está de brincadeira. É preciso conhecer a palavra de Deus, irmãos, para ser livre. Essas coisas parece que te liberta, mas só te amarra. Irmã, eu vi aqui que fizeram macumbaria contra você, você precisa passar uma campanha de libertação. Que bobagem! Que bobagem! Não, pastor, aconteceu com a fulana. O problema da fulana não é a macumbaria que pegou nela, o problema é que ela não era salva, o problema é que ela vivia em pecado, o problema é que ela não tinha o Espírito Santo. Eu não estou pregando para essas pessoas, eu estou desde o começo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você vive dessa forma, aí é problema seu, e aí pode acontecer, mas o Filho de Deus, lavado e remido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí eu escutei essas coisas de cortezinho de YouTube, né? Uma dessas famosas aí, nem sei qual é o nome dela, Sebeibo Consuelo, não sei qual é o nome dela. Ela dizendo, né? E eu vi um outro cara falando que existem acordes, você não pode fazer acordes, tem determinados acordes que atraem possessão demoníaca para sua casa. Se você tem esses acordes, atrai possessão demoníaca. Isso aqui é um acorde dissonante, isso aqui irrita mesmo. Um acorde esse aqui, ele irrita. Esse acorde aqui, ele é feito assim, para você chegar e você concluir. Esse acorde traz, né? Mas isso daqui é a música. E a música quem criou foi Deus. E ela tem essas sensações na gente. E por isso que é tão gostosa a música, e todo mundo gosta de música. Aí ela está falando que a música de Beethoven, tem certas músicas de Beethoven que causa possessão demoníaca. Que bobagem! Que bobagem! Mãe de santo dentro da igreja ensinando o povo como se livra do diabo. Sexta-feira 13, você não pode sair de casa, porque não é só que o demônio sai por aí. Que bobagem! O Salmo 91 está a verdade de Deus. Não sei, é sempre cada religião tem o seu entendimento do mundo espiritual. Irmãos, nós seguimos a verdade de Deus, a palavra de Deus, né? Então o texto diz, pisarás o leão e a serpente. Satanás está vencido, está debaixo dos nossos pés. Com o poder do Espírito Santo nós vamos pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e em nome de Jesus
O nome de Jesus está acima de todo nome. Glória a Deus. Está acima de todo nome. E eu termino essa mensagem, irmãos, com uma última frase. Deus é fiel na minha vida. E o Senhor, Ele vai honrar a minha vida. Vai honrar no sentido de estender as mãos e me beneficiar com o seu amor, com sua graça. É o que diz aqui no versículo 14: porquanto tão encarecidamente me amou. Deus está falando, Deus está dizendo: olha, você está escondido, você está protegido, você tem andado à minha sombra, você tem perseverado em me seguir, tem perseverado em confiar, em acreditar em mim. Então, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu vou livrar você, eu vou pôr você em um alto retiro, porque você conheceu o meu nome, você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Deus, Ele faz isso, irmãos. Deus, Ele exalta. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Deus exalta. Deus exalta. Deus honra a tua vida. Deus mostra para todos que você é filho dele, que você é filha dele. Deus, ele abençoa a tua vida de uma tal maneira, honrando você sobre os teus inimigos que te perseguem, sobre aqueles que difamam a sua vida. Deus honra você. Ele diz: olha, eu vou colocá-lo no alto retiro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando você clamar a mim, eu vou responder você. Eu vou estar com você na sua angústia. Eu vou tirar você dessa angústia. Eu vou glorificar você. E esta palavra, irmãos, ela é uma verdade. É uma verdade, não é? 1 Pedro, acho que capítulo 5, quando o apóstolo fala do cerco de Satanás, ele diz assim: olha, os irmãos de vocês estão sofrendo também, mas depois de vocês sofrerem um pouco, Ele mesmo vai fortalecer vocês, vai fortificar vocês, vai confirmar vocês. Deus exalta, Deus honra, Deus abençoa. Deus está dizendo: você vai me invocar, eu vou te responder, eu vou estar com você na angústia. Eu não vou estar só com você na angústia, eu vou te arrancar da angústia. Versículo 16 diz: eu fartá-lo-ei, eu darei você longitude de dias e mostrarei a você a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. A obra de Deus na nossa vida, ela é completa, ela é perfeita, é do início ao fim, até o último dia de vida. A mão do Senhor vai estar ali, a misericórdia do Senhor vai estar ali, a assistência do Senhor vai estar ali. Ele vai estar conosco em todos os momentos, em todos os momentos, em todos os momentos. Eu preciso crer nessa palavra. Existe vitória na minha vida quando eu me coloco diante de Deus dizendo: Senhor, eu creio nesta palavra. Eu quero fazer uma aplicação final. Você que tem sido dominado pelo medo, você que tem sido dominado pelo pessimismo, você que tem estado em pânico, você que tem se sentido inseguro espiritualmente: pastor, eu me sinto inseguro espiritualmente, parece que eu estou sendo, sei lá, um encosto aqui, algo me perseguindo. Meu amado irmão, nessa noite, em nome de Jesus, abra seu coração, creia nesta palavra, tenha comunhão com Deus, se esforce para estar na presença de Deus, lendo a palavra, orando todos os dias, participando dos cultos. Permaneça no Senhor, e eu digo a você: pode descansar em Deus. Entrega hoje a tua vida nas mãos dele, rende a tua vida nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor e só confia, porque Deus não falha. Deus é fiel na nossa vida e Ele deseja te dar a paz, Ele deseja trazer descanso para o seu coração, Ele deseja trazer vitória
vitória triunfante para o teu espírito. O desejo de Deus é que nessa noite o teu coração esteja transbordante de alegria, transbordante de paz. Deus quer que você tenha nessa noite a sua melhor noite da tua vida, o melhor sono da tua vida, porque esta palavra não está aqui para enganar ninguém, esta palavra não é mentira, esta palavra não é um jargão, não é uma frase de efeito, esta é a palavra eterna e bendita de Deus, verdadeira na vida daquele que crê. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.